No silêncio da noite o vento dança por trilhas desertas, a sombra avança com mãos enrugadas, o punhado a lançar, a areia nos olhos, memórias a apagar. Ecoa no ar. O caso dos sonhos vermelhos. A profecia do sono. No Japão, circula uma lenda urbana assustadora conhecida como o caso dos sonhos vermelhos. Segundo relatos, pessoas começam a ter sonhos recorrentes nos quais um misterioso homem de olhos vermelhos as observa silenciosamente. Inicialmente, os sonhos são vagos, sombras distantes em um pesadelo nebuloso. Mas, com o tempo, tornam-se cada vez mais vívidos e aterrorizantes, como se algo estivesse tentando atravessar a barreira entre o sono e a realidade. Aqueles que sonham com essa figura estranha relatam uma sensação inexplicável de pavor e inquietação. O homem de olhos vermelhos não faz nada além de observar no início, mas a cada sonho ele se aproxima. Os sussurros que emitem não são palavras comuns. São murmúrios ancestrais, frases que ecoam no subconsciente como um aviso ou maldição. Alguns afirmam que na última noite antes do desaparecimento, ele sorri. Um sorriso frio e vazio, antes de estender a mão e tocar a vítima. A partir desse momento, o sonhador desaparece sem deixar vestígios, como se tivesse sido devorado pela escuridão. Os poucos relatos de testemunhas que tiveram contato com vítimas desse fenômeno descrevem mudanças perturbadoras antes de seu desaparecimento. As vítimas passam a ter olheiras profundas, olhar vidrado e um medo irracional do escuro. Algumas chegam a gravar suas próprias vozes, murmurando palavras em idiomas desconhecidos enquanto dormem. Outras, em momentos de desespero, escrevem freneticamente símbolos estranhos em paredes, espelhos e cadernos, como se tentassem comunicar algo ou afastar a entidade que as persegue. Em fóruns online, surgem discussões e confissões desesperadas de pessoas que acreditam estar sendo assombradas pelo homem de olhos vermelhos. Algumas delas somem misteriosamente após compartilharem seus relatos. Especula-se que a própria lenda pode funcionar como um portal. Quanto mais você sabe sobre ela, maior a chance de ser notado pela entidade. Apesar da falta de provas concretas, o medo em torno dessa lenda continua crescendo. Será apenas um delírio coletivo? Um vírus psíquico que se espalha ali através dos sonhos? Ou algo muito mais sinistro espreita nos cantos escuros da mente humana? A única certeza que se tem é esta. Se você começar a ver um homem de olhos vermelhos em seus sonhos, talvez já seja tarde demais para escapar. Além dos relatos individuais, alguns estudiosos de fenômenos paranormais começaram a investigar a frequência com que esses sonhos ocorrem e suas possíveis origens. Há registros antigos de textos escritos mencionando uma entidade semelhante em culturas diferentes ao longo da história. Na mitologia japonesa, há referências a um espírito conhecido como Akagan, descrito como uma figura de olhos incandescentes que leva suas vítimas para o mundo dos sonhos eternos. Pesquisadores da área do ocultismo afirmam que certos símbolos, recorrentes nos relatos dos sonhadores, podem ter ligações com práticas rituais esquecidas. Algumas vítimas relataram ver padrões geométricos estranhos nas paredes de seus sonhos ou ouvir um cântico distante antes do aparecimento do homem de olhos vermelhos. Curiosamente, esses mesmos símbolos foram encontrados em ruínas antigas de templos abandonados no interior do Japão. Teriam essas vítimas sido marcadas para um destino inevitável? Com o avanço da tecnologia e o aumento do compartilhamento de informações na internet, o caso dos sonhos vermelhos atraiu o interesse de cientistas do sono e neurologistas. Alguns especulam que o fenômeno possa estar relacionado a uma forma rara de paralisia do sono coletiva, ou até mesmo a uma manifestação psicológica de um medo compartilhado.
Mas outros, mais ousados, acreditam que esses sonhos são mais do que meras alucinações. São convites, portais para um lugar onde algo antigo e faminto aguarda. Seja como for, a lenda persiste e continua a assombrar aqueles que ouvem falar dela. Alguns duvidam, outros acreditam cegamente. Mas uma coisa é certa. Uma vez que você conhece a história, o homem de olhos vermelhos pode começar a te visitar também. E quando isso acontecer, lembre-se, não olhe diretamente em seus olhos, não escute seus sussurros e, acima de tudo, não adormeça. O que é real? O que é mito? Entre relatos assombrados e enigmas sem solução, uma coisa é certa. Algumas verdades são assustadoras demais para serem reveladas. Inscreva-se, ative as notificações e junte-se a nós nessa jornada pelo desconhecido. Mas cuidado. Algumas histórias nunca deveriam ser ouvidas até o fim. Vídeos novos toda semana, terças, sextas e domingos, sempre no horário assombrado de 8 horas da noite. Muito obrigado e tenha um bom descanso.